Boa noite! Sejam bem-vindas! Hoje a gente tem um depoimento inspirador. A nossa convidada é Eunice. Ela é uma paciente que faz parte do meu programa Rotação 180 Graus Diabetes, que é o meu programa de acompanhamento de diabéticos tipo 2 e pré-diabetes, onde eu ajudo pessoas a regular a glicemia em 40 dias. E a Eunice conseguiu uma conquista assim, significativa. Ela reverteu a fibromialgia, reverteu a artrite reumatoide, que impedia ela de fechar as mãos, e ainda conquistou aí uma reversão nos picos de hipoglicemia que ela tinha diariamente, porque ela faz uso da insulina. Além disso, ela também reduziu de forma significativa os medicamentos e a quantidade de insulina que ela utiliza. Antes, ela aplicava uma quantidade muito maior e depois de reprogramar o seu organismo, hoje ela usa menos insulina a cada tomada. Essa transformação deixa claro aí como que uma abordagem personalizada e o comprometimento com os cuidados certos podem trazer os resultados reais e impactantes para a saúde. Além disso, eu quis trazer a Eunice aqui para falar com vocês, porque a gente vai falar sobre um tipo específico de diabetes, que muitas vezes é pouco conhecido, que é a diabetes LADA, diabetes autoimune latente do adulto. O que é isso, Vivi? É um subtipo de diabetes que está aí mais relacionado com a diabetes tipo 1, que é autoimune, mas que acontece de forma tardia nos adultos, porque até então a diabetes tipo 1 ela é muito comum acontecer em crianças. Mas esse caso, a LADA, acaba aparecendo aí de uma forma mais tardia em pacientes adultos. Então, em princípio, ela pode ser diagnosticada como uma diabetes tipo 2. Em alguns momentos, ela tem até uma característica de resistência insulínica, mas na verdade já existe a falência na produção da insulina lá em nível de pâncreas. E aí, então, a necessidade do uso da insulina externa, né, das aplicações diárias de insulina. A história de superação dessa nossa paciente prova que mesmo em condições desafiadoras, como a LADA, a diabetes LADA, é possível alcançar um equilíbrio e saúde com as estratégias corretas. Então, a gente vai ouvir um pouquinho aí dessa jornada da Eunice. Boa noite, querida Eunice. Muito obrigado por estar aqui com a gente. E bora lá escutar sua história. É um prazer estar aqui conversando com essa linda que é a Eunice e que participa aí do programa Rotação 180 Graus Diabetes, que é o meu programa de acompanhamento, onde eu ajudo pessoas com diabetes tipo 2, pré-diabetes, a regular a glicemia em 40 dias. A Eunice tinha aí muitas situações de hipoglicemia e isso acabou sendo transformado. Mas eu não vou falar muito, vou deixar ela falar para a gente como é que foi aí essa trajetória no meio da história do diagnóstico dela e como ela lidou com isso dentro do programa. Antes de começar o programa, Eunice, você já tinha alguma dúvida, algum receio de que você ia conseguir modificar a sua situação, o seu quadro, e que isso poderia ser feito em 40 dias? Não, eu nem imaginava. Eu falo que Deus fala comigo. Ele me mostra as coisas. Eu um dia assistindo, eu vi você no Instagram. Já logo de cara eu comecei a escutar. Eu nem vi tuas lives, nada, nada. Eu já vi quando você já estava chamando para o Rotação. E eu me entusiasmei tanto, eu falei, nossa, será que existe mesmo? Porque
A gente vê muita coisa na internet, Vivi, mas você passa uma credibilidade para a gente. E foi isso que você me passou. Inclusive, eu falei com meus filhos, tudo, eles ainda ficaram na dúvida. Ah, mãe, essas coisas de internet não dá muito certo, é tudo falso, sabe? Ainda me puseram medo, mas eu confiei, porque eu queria aprender mais. Tanto que eu pesquisei sobre diabetes, tudo, mas é muito difícil. É uma doença que é difícil da gente entender. E eu E falo, nesse processo você já tinha tentado outras coisas, outros métodos. eu só tentei métodos dos médicos, que era só remédio, remédio, insulina e tudo quanto era coisas, mas nada assim. Eu tentei também com dietas, eles passam, né, os cardápios para a gente, mas um cardápio tudo furado, né, para falar bem a verdade. Que a gente acaba, eu tomava tanto adoçante, porque adoçante pode, tudo que era adoçante, eu comprava tudo diet, tudo diet, e comia mais fruta do que devia, porque não tinha ideia muito do que era. Eu sabia que eu comia mais maçã, pera, que eu levava assim no clube, né, à tarde, mas não tinha uma noção certa das coisas. E o E que a que você achou, Nice, que ia ser diferente aí nesse programa, no Rotação? Eu acreditei mesmo que eu sabia que eu não ia modificar o meu estado, porque você foi bem clara. Você disse que pessoas diabéticas há muitos anos, eu já era 20 anos diabética, quando, Uau! né, o ano passado. Esse ano já vai fazer 21. Então, eu sabia que não ia regredir, mas eu queria entender, porque eu sempre fiz tudo certinho, tanto é que eu nunca ultrapassei os 7, a glicada acima de 7, eu não fui E acima de você 7. tem um quadro característico diferente, né, Eunice? A Eunice, ela tem aí uma especificidade que o diagnóstico dela é a diabetes LADA, que é uma É, diabetes autoimune do adulto. Então, em princípio, ela parece uma diabetes tipo 2, mas na verdade ela já tem uma ação autoimune ali que vai degradando a produção de insulina por estragar mesmo, por degenerar, né? É uma ação autoimune, o corpo comendo as é. células produtoras de insulina lá no pâncreas. E aí logo no início aí do diagnóstico, né? Imagino, não muito depois aí dos 3, 4 anos, já começou a usar insulina, né, Eunice? Eu comecei logo, Vivi, não foi depois de 4 anos, não, foi logo que que eu descobri que eu ia operar as varizes, eu fui no médico, ele me passou todos os exames. Eu já ia no endócrino, mas não sei por que que ele não Não deu, associou. não sei. Aí ele me pediu os exames, eu fiz, quando eu levei lá, estava 300 e pouco o jejum, Uau! o exame. Ele falou assim, imagina que eu vou operar a senhora, não posso operar, porque a senhora está diabética. Eu fiquei muito assustada, mas eu tinha tido câncer antes disso e tive problemas da tiroide, por isso que eu fui no endócrino. Eu fui no endócrino para tratar outras coisas. Comecei a tratar da Da tireoide. tiroide, aí veio essa diabética, aí eu fui lá, ele falou, não, então vai ter que tomar os remédios. Me deu remédio, tudo. Só que ela só subia. Eu acho que eu fiquei tão magoada de ter ficado diabética, mas tão triste, porque eu sempre fui uma pessoa de fazer muito exercício, eu já fazia. Eu E já aí, fazia. esse diagnóstico vem com uma carga de culpa. O que que foi que eu fiz de errado? É É isso? isso. Inclusive, eu tinha feito um teste lá no clube, que a gente faz é, ela é quase como um ensinamento que a gente tinha que beber bastante água, tal, tal, tal. E eu bebi tanta água, eu estava bebendo tanta água, aquilo parece que desencadeou mais ainda. Eu estava bebendo muita água, fazendo muito xixi, mas eu não me atentei. Quando uma amiga minha falou, Nice, como você tá magra? Eu falei, imagina, esse espelho, eu ainda falei para ela. Ela falou, não, olha eu. Eu me olhei, aí que eu me olhei, eu não tinha ainda prestado atenção em mim. Aí eu me olhei e vi que eu estava mesmo. Aí peguei o exame e deu, então
conclusão, bagunçou tudo. E ele me deu os remédios e eu fiquei mais nervosa. Chegou a 600 a minha glicemia. Na Chegou a época, ele 600. não chegou a mencionar o diagnóstico de LADA. Não, nem na época e nem até há pouco tempo, que eu cheguei nele agora e falei para ele, doutor, por que você não me falou que eu sou diabética LADA? Ah, para que você queria saber? Ele falou isso para mim. Para que eu queria saber que era LADA? Então, vamos Você contar um pouquinho para a turma. Para que a gente tem que é, saber que é LADA, né? Para entender que o seu organismo não produz mais insulina, que é, você vai precisar da insulina sempre que consumir é, um carboidrato e que ela tem essa tendência, né, de altas dosagens. E quando o nosso corpo está com a glicose acima de 300, ele começa a nossa, ser todo detonado. Então, nesse caso, mais do que nunca, você vai ter que ter um cuidado especial para puxar essa glicose para baixo, né? E a gente sim, tem uma característica importante também na hora do exercício, né, Anice? Que quando você é, faz exercício, ela baixa sobe, muito. ou ela baixa Ah, ou muito. sobe, se eu fizer em jejum, ela sobe. Eu não posso fazer ginástica em jejum. Ela É, sobe. Agora, se eu fizer no normal, que geralmente eu faço à tarde, eu almoço depois do e almoço. vou. Aí ela baixa demais. Se eu bobear, ela baixa demais. Então tem que estar sempre já com um lanchinho para tomar, para comer depois. E aí, entender Porque esse processo, né? é, Você tem que entender e saber como lidar com o seu corpo. E isso eu sim. acho que agora você já tem um bom domínio, né, nisso, em Agora, relação a graças a Deus, eu essas manobras, né, para você já tô deixar o seu aprendendo corpo mais, né? tranquilo. No Então tem que pôr começo para do carregar. programa, Peraí. opa, Não, é porque acaba, ah, muito tava melhor, acabando a ótimo, bateria. que ótimo, ficou ótimo assim. É, ficou melhor. Uhum. Daí, Nice, no começo do programa, quais foram aí os grandes desafios que você enfrentou? Então, na verdade, os desafios assim foi fazer as comidas, né? A gente tem que se programar toda. E eu, ainda mais eu que peguei já a coisa meio com o bonde andando, sem entender nada. Então, no começo eu sofri. Mas você chegou a entrar no programa depois do nosso primeiro encontro? Ou você pegou o primeiro encontro ainda? Não, acho que eu peguei o primeiro encontro, mas eu não tinha ainda comprado as coisas. Eu não estava ainda entendendo muito o programa e já entrei de cabeça em tudo. Fui. Fiz Aham. até eu tinha feito a biomassa em casa, lá na Muito, chácara, eu lembra? lembro. E sem saber que usar, porque eu fiz porque eu vi numa revista e fiz, que eu tinha banana lá e acabei fazendo. Então, mas, no fim, deu tudo certo isso aí. Acabei congelando as coisas. Então, foi desafiador, mas deu certo. E E eu esse gostei desafio, muito. com as orientações ali que a gente passava e tudo mais, Sim, foi dando para ser superado. foi dando para superar e foi dando resultado, porque eu senti a diferença. Eu Com senti a quanto diferença. tempo, Nice, que você viu o resultado? Ai, foi logo, Vivi, foi logo, porque eu tirei o açúcar, eu tirei o. Não, o açúcar já não comia. Eu sempre fui de não comer açúcar. Mas de vez em quando fazia alguma coisa assim, né, extravagante, vai, uma fruta mais doce, uma coisa assim. Mas o adoçante eu usava muito. Tirei o adoçante, tirei o café, tirei todas as coisas que eu fazia de ruim, né? Então eu senti assim a melhora muito grande do formigamento. Eu ainda tinha as hipoglicemia. Eu fui Uhum. melhorar com as hipo quando a gente conversou e você me falou para comer as castanhas antes de dormir e, né, e até coloquei o sensor para ver quando que abaixava muito, que era à Uhum. noite também. E ajustar a Então, insulina, né? Você chegou a dar uma boa diminuí a reduzida. insulina. Eu tomava 15 Alantos, eu passei para 10 e as outras eu tomava, era de 5 para cima. Aí eu tomo agora, de vez em quando, se tiver um pouquinho mais alta, eu tomo 4. Mas se não é 3, é pouquinho que eu tomo da Pidra agora.
Não tomo ela muito, porque não tenho mais aquela necessidade, porque eu estou comendo certo desde que eu fiz a rotação, Vivi. Mesmo que acabou, eu continuei fazendo as minhas comidas, eu continuei congelando as porçõezinhas, e eu levo para o clube, eu levo os pepinos, cenoura, com romos, com tudo. Eu levo, eu gosto de ter assim essas coisas, porque se eu comer demais, já era. Aí sobe mesmo. Não tem como, Então, né? Mas você percebe, então, que houve realmente uma reprogramação aí no seu organismo. mesmo eu não curando, né, que não reverti, porque não tem como reverter o meu caso, eu senti uma mudança muito grande em mim. Hum. Muito grande. Tem horas que eu fico, que nem eu te falei da alergia, que eu peguei uma alergia, tive que tomar cortisona, aí bagunçou tudo, a glicemia. Esses dias eu ando com uma dor aqui na gengiva, e eu até escrevi já para ela tá de férias, que eu faço a periodontia 2 vezes no ano, mas no final do ano ela não, ela que estava muito ocupada, eu acabou não me chamando para fazer. Eu não sei se é porque eu estou comendo muitas sementinhas também, se alguma, eu acho que alguma coisa tá aqui dentro, porque eu sinto, eu sinto que tá um caroço, não é que dói, Mas mas tem uma tá alguma coisa errada. inflamaçãozinha aí, né? É uma inflamação. E essa inflamação aumenta a glicemia, você acredita, Vivi? Sim, é o que eu ia comentar. Tem É, uma querida que eu acompanho que já tem uma complicação aí maior com as vistas, e teve uma época que a gente estava acompanhando e ela não, sabe, não achava o que é, era, até que ela passou numa consulta com o dentista, descobriu uma inflamação, olha resolveu lá. a inflamação, a glicemia dela estabilizou. É. Não, eu percebi porque hoje mesmo eu comi de manhã 2 ovos com 2 pedaços de abacate, Vivi. Ó, e chá. Nada de Então, carboidrato aí, não tem por que não subir. tem nada, né? Quando eu fui almoçar, antes do almoço, estava 129. Eu Uhum. falei, não é possível um negócio desse. E eu tomei tudo, os remédios direitinho, né? Insulina, tomei. Então você vê que é uma coisa esquisita isso. Eu não posso estar com nenhuma inflamação. Inclusive, eu peguei aquela escova bitufo lá, bitufo, Uhum. e fiz bastante massagem e tudo. Parece que deu até uma melhorada, que agora à noite estava tudo normal. Estava 80 antes de eu jantar, entendeu? Então você vê, alguma coisa tem. Eu não posso ter inflamação, não posso. E O processo inflamatório clássico que a gente fala, né? Inflamação aguda é rubor, então fica vermelha a região, ah, calor, inchaço e dor. é, Então você não então. chegou na dor, mas você já chegou no Mas inchaço. sentiu inchaço aqui, assim, a gengiva inchada. É. E Tá aí já é estranho. sinal da inflamação. Então tem que É. atuar E mesmo. as minhas artrites, né, Vivi? Essas minhas artrites também, elas melhoraram. Tanto é que agora eu até fecho a mão melhor, coisa que eu não fechava, né? Eu Isso é tenho esse lindo, dedo né? gordo que não fecha mais. Mas mesmo ele tá fechando. Então, eu melhorei bem. Mas elas, de vez em quando, quando eu faço muita coisa, eu também faço coisa demais. Quando você judia do corpinho, ele berra, né? Me Eu judio. socorre, por Mas favor. então, aí eu sinto que está meio também inflamado, então essas coisas às vezes alteram a glicemia. Mas eu estou sempre de olho, estou sempre medindo, eu meço bastante, que é para não ter o perigo de ficar muito tempo alta, pelo amor de Deus, né? Que medo que Isso é me dá. importante. É, Mas é isso que é interessante, né? Nisso que você está falando, porque algumas pessoas ficam questionando, né? Mas essa é, reversão mesmo funciona, existe, como é que é? E é o que você falou, né? Há casos e casos, a gente é, tem sim comprovação científica aí da reversão, e eu falo que é tudo um olhar, né? Porque é, hoje, você falou depois de um ano, né? Depois de um ano, você pode pegar na linha do tempo como você estava e como você está hoje, existe é, evolução. Houve uma reversão, né? Talvez se não então, tivesse atuado naquele momento e ajustado algumas coisinhas, como que você estaria hoje, né? é. Essa Eu não mãozinha aí fiquei é tão doente nenhuma importante. vez.
não é? Vivi, eu não fiquei doente nenhuma vez, nem resfriado, nem gripe, nada, porque eu estou tomando também os suplementos. A gente começou a aprender muitas coisas, né? Muitas coisas eu aprendi. Então, a gente vai ficando mais atento a tudo, não é? Então, eu E o achei corpo, que eu. né, Nícia? Eu acho que esse é o grande barato aí da reprogramação, é a gente limpar, né, nutrir e conseguir escutar os sinais do corpo. Quando ele Isso. fala, você fala, opa, já tem alguma É, coisa aqui, né? Deixa eu olhar. é Então, verdade. Tudo que eu aprendi no rotação, que é tudo junto, é um conjunto, é a comida, é os pensamentos, é a fé. A fé também está me ajudando. Nossa, eu tenho orado muito. Eu tenho até passado para os meus filhos e eles falam: mãe, você está virando crente? esse Olha final só. de tempo, né, Nícia? Vamos combinar? É, O tá mundo está demais. muito louco. Se você não tiver uma conexão espiritual, Então, aonde você vai parar? é tudo junto. E eu estou tentando diminuir o trabalho também. Estou fazendo um conjunto de um monte de coisas que está modificando a minha vida, porque eu fiquei numa incógnita com meu marido, né? Ele lá, eu aqui, é difícil, mas eu lá também eu não vou aguentar. Eu sei disso, eu sei. Ele Deixa eu não quer ficar explicar para a aqui. turma que está te ouvindo. A Anice Ah, mora é, numa cidade e o esposo é, já escolheu morar no campo, porque é, ele já está num outro ritmo, né? Mas é, e a gente veio conversando sobre isso ao longo do tempo, né, Anice? E é, entender as nossas estações, né? Eu me lembro que é, no último encontro mensal que a gente teve, você falou, eu até reduzi a atividade física, né? Eu mas é verdade. falo muito de atividade física e incentivo, mas você falou, não, eu entendi que para mim eu precisava É. reduzir. Eu estou fazendo menos aeróbica, porque eu fazia muita coisa assim de o step. O step é uma coisa que eu amo, mas ele estava me prejudicando os joelhos, estava começando a me afetar, porque é puxado. Para minha idade, é puxado fazer o step avançado que eu fazia. E É. eu parei, eu gosto muito ainda, eu vejo, assisto, eu quero ter vontade de fazer. Mas eu sei que já não está tão fácil. Então, eu estou fazendo a musculação, que eu não gostava muito de fazer, mas estou fazendo. E é E interessante, né, nisso, porque quando a gente começa a ver os resultados, a gente começa até a gostar. é, também. Sim, porque olha, até que eu tenho os músculos Já tá também para dando um minha idade, tchauzinho tudo, aí, feliz. até eu consigo, eu carrego tanta coisa, Vivi. Nossa, eu faço carregamento direto. É. E uma coisa interessante, né, quando a gente fala da diabetes LADA, que é uma tipo 2 modificada, né, porque ela tem essa questão imune, existem relatos que falam, né, que a partir de uma doença autoimune você vai ter possibilidade de desenvolver mais três. E a sua É. questão articular já está por aí, né, nisso. A tireoide também, né? Não, então, eu tive o câncer Hashimoto, foi uma, a tiroide, o artrite e agora a diabetes. Então, você vê, são quatro. Na verdade, são quatro. isso. E, É, e o fato de ter a questão articular é o que impacta no seu desempenho no STEP, né? é. Então, não só a questão da idade, mas é a questão. Não, é verdade, porque eu tenho uma amiga que ela é até mais velha do que eu e ela faz. Só que ela faz no passinho dela e eu não consigo fazer errado. Eu só consigo fazer se for o certo. Se não for para fazer de qualquer jeito, também ela não fazer. Então eu faço outras aulas e vou levando, né? Tô Isso, né? fazendo a musculação até que eu tô gostando agora. É entender a É, nossa estação e respeitar o nosso corpo, né, Nil? é Como isso faz diferença, respeitar o verdade. nosso corpo. E é o que eu falo, a musculação normalmente a gente não gosta, mas É, quando você começa a fazer, né, com uma consciência corporal e começa a ter é. a resposta, né? Ver Sim, que realmente o corpo está ficando mais tonificado, que realmente está tendo produção de músculo. Aí você fala, ai, é, eu vou ficar por aqui. é, Esse negócio. E uma outra coisa que eu gosto muito na musculação é a liberdade de tempo. Então, você sim, pode ir isso é bom. encaixando na sua agenda. Tem dia que A você vai gente vai fazer pela fazendo a hora que manhã, dá. tem dia que você vai fazer pela tarde, pela noite, e tudo beleza. É.
se encaixa. Então, eu acho que assim, é É mesmo verdade. dar chance, né, para as novidades, porque a É, novidade chega, e apesar de você ter ali um pouco de rejeição, com o passar do tempo você começa a gostar, porque você descobre o lado bom daquilo, né? Tudo é. tem o lado bom. Então, Ah, tudo, é. É só começar a fazer, não ficar parada. Eu não posso ficar parada, Vivi, porque se eu não fizer, esses dias que eu fiquei na chácara, trabalhei muito lá, muito. Por causa do vendaval, eu trabalhei muito, mas não é um exercício físico. E eu fiz algumas aulas online que eu faço, Pilates em casa, mas não é a mesma coisa que eu fazer todas. não E é. aí eu começo a sentir, aí eu começo a sentir dor, eu começo a ter dores, porque eu tenho aquela fibromialgia que todo mundo fala, né? Que Uhum. eles não sabem de onde vem a dor. Então cada hora é num lugar. Então eu tenho. Então eu não Mas e fico. aí, a fibromialgia, como ficou do início, quando você começou a rotação, para hoje? Como é que você avalia a evolução da Também eu não fibromialgia? tenho sentido dor. Falar a verdade, eu não tenho mais sentido dor. Eu fico assim com algumas coisas da artrite, mas do resto, graças a Deus, A fibromialgia reverteu completamente. reverteu a fibromialgia. Porque é uma doença que ninguém sabe direito explicar, né? O É, médico que falou que eu mas que a tinha, gente que entende era, muito mas. essa questão da inflamação, né? E a É, fibromialgia é uma doença de desnutrição. Basicamente é isso, então, né? Quando você começa a nutrir o seu corpo, ele vai respondendo com melhoras na é, fibromialgia. É, o pessoal não consegue diagnosticar porque não é uma doença, né? É uma não é. síndrome e é uma síndrome de falta de nutriente. Você ajusta os nutrientes, a É. fibromialgia some. E sabe uma coisa que eu percebi, Vivi? Assim, ó, se eu tiver. Hoje mesmo aconteceu isso. Eu almocei tudo, eu não medi logo as 2 horas que eu acabei saindo, mas quando eu voltei, ela estava um pouco alta ainda, estava acho que 120, uma coisa assim. Aí eu falei, nossa, mas eu tô com uma fome, eu tava com uma fome, porque eu não tinha comido nada à tarde. Aí eu falei, ai, mas eu vou comer pelo menos um. Eu não tomo remédio nenhum à tarde, nem insulina. Mas eu Uhum. comi um pêssego. Falei, vou comer só um pêssego. Comi. Aí antes eu fiz a aula do Pilates e fui. Falei, vou comer, vou jantar, porque ainda ia conversar com você, vou jantar. Peguei e medi, estava 80. Eu não tomei remédio nenhum, não tomei insulina, não tomei nada. Não é estranho? Não. Não, Vê mas que aí, coisa. vamos lá, 120 é uma dosagem de normalidade ainda. Aí eu comi um pêssego, que Então, é isso de carboidrato, né? E fui é, fazer exercício físico. mas o exercício do Pilates é tão fraquinho assim, né, Vivi? É, Não né? é? Você acha que é, mas É, a sua musculatura, né? O Pilates é uma atividade que trabalha a musculatura interna. tudo interna. E aí você viu a resposta. É, você Eu, vê. antes eu não Mas também ficar sem comer também não é bom. É isso que eu já notei. foi o que a gente discutiu Se hoje, eu não porque a gente tivesse comido pêssego, provavelmente ia ela ia entrar estar em alta risco. ainda. Ou talvez você Ou, ia entrar em risco. ou então ia dar hipo. Mas é uma coisa louca, eu não posso ficar. Eu tenho que. Não, É estranho é demais. Tem horas que eu não nutrir, entendo. não é cortar, né? É nutrir. É É, isso que nutrir. faz toda a diferença. Toda E vez que eu vou comer, eu lembro do que você fala, que a gente tem que estar com o corpo nutrido, é, porque senão não dá certo. vai dar ruim. O nosso É, tempo está acabando. A gente desculpa, ficaria Vivi. aqui o resto do tempo do É, dia conversando, porque é sempre muito bom. Mas eu queria que você desse aí uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente com relação aí a essa questão da sua experiência mesmo, dentro do programa Rotação, do suporte que você recebeu. O que você falaria para as pessoas que ainda estão aí pensando o que faz, o estão que na não dúvida, faz? né? Não, eu acho que, olha, foi a melhor coisa que eu fiz, foi entrar no rotação, porque eu aprendi um monte de coisa, muita coisa.
no geral, aprendi em tudo, como me alimentar, como viver melhor, como pensar em mim primeiro, porque eu sempre pensava nos outros e não em mim. Então, isso tudo é muito importante. Abriu minha mente. Falar a verdade, a rotação abriu a minha mente. Não foi o estômago, não foi nada disso. Abriu a mente. Então a gente precisa. Eu quero às vezes eu indico para algumas pessoas, mas as pessoas não entendem muito bem. Eu falo, gente, entra para vocês verem o que é verdade. É só Mas vivenciando para saber como é que é, né? é, só vivenciando para saber. Não adianta a gente só falar, 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 falar. Porque tem muita gente falando, né? Na internet mesmo tem um monte de aqueles caldos, aquelas coisas que eles inventam para a gente tomar. E Deus me livre, que medo que dá, né? Aqueles E remédios quando que eles você oferecem. começa a pesquisar sobre internet, o algoritmo, né? A Aparece máquina milhões de começa a te coisas. mandar coisas. Isso. E aí precisa ter um filtro, né? Muito Nossa, precisa ter um sério. filtro enorme. E eu descobri até que um moço colocando que a mesma pessoa, ela se modifica, ela corta o cabelo, faz não sei o quê, é o mesmo, com outro nome, médico de outro doutor. É Que porque absurdo. já tem alguns anúncios que são feitos com atores, né? Não, É, nem profissionais reais. então, Então a gente tem que então. ter mesmo muito. Isso dá medo. Por isso que eu falo, façam, gente, porque eu fiz, acredite, acredite, é verdade, não é mentira. Não é nada mentira, é um modo de vida, é um modo de vida. Eu acho assim, é um estilo de vida, né, que a gente É. começa a ter. E porque E hoje ninguém o mais me mundo, oferece nada, viu, Vivi? é, o mundo nos leva hoje para um estilo de vida muito É, adoecedor, né? muito, muito. Então, Muito, olha, tanto é que mesmo com os meus netos, tudo, eles sabem que eu não posso comer, eles nem me oferecem, eles tiram as coisas de perto de mim. ó, que Tá muito beleza. bonitinho. Eu fiquei com os dois do meu filho do meio, até rezar, eles estão rezando comigo. Que beleza. Precisa ver que Eu falo que são bonitinho. sementinhas que a gente vai lançando aí, Então. porque vão crescer e vão ter essas lembranças. É, Então, é o que você já comentou comigo, né, um outro momento, que hoje eles já também experimentam comidas saudáveis porque está lá na mesa que você fez e eles curtem, né? sim. Eles sempre foram muito saudáveis, porque minhas noras, quando eram pequenininhos, tudo, elas não davam nada de açúcar, nada disso. Aprenderam já, né? É uma geração diferente. A minha geração, imagina, eu punha açúcar na mamadeira deles. A gente não sabia, né? Nescau, né? Achocolatado, Nescau, Nescau, pode o tudo. que for, com Nossa, 2 colheres de açúcar é, para uma era um mamadeira, que é absurdo. 250 ml. Au! Então, e eles desde pequenininho, eu dou brócolis na mão dele, eles comiam, sabe? Fazia até nas festinhas de aniversário, a minha nora fez uma que eles serviram os pepininhos e cenourinha com salzinho. Então, sabe, muita coisa boa, graças a Deus que pelo menos, lógico, que eles foram crescendo, eles foram aprendendo outras coisas, né, Vivi? Na Aí querem, escola, às vezes, né? um Vai para o doce, uma coisa lanchinho assim. da escola e começa a vir todo um É, ataque, né? porque na própria escola eles acabam, né, comendo, mas sabem o que faz mal. Eles sabem. Agora, ainda mais por minha causa, eles sabem que é perigoso. É. Eu falo, não pode exagerar, porque senão vai ficar igual a vovó. Mas eu fico muito contente nisso, de ver É, a sua evolução, né? é, E perceber que ainda que a gente não consiga aí a reversão de toda uma mudança, né? Porque sim, já é um quadro de outra característica, mas é lindo saber que se reduziu é, insulina, que sumiu a fibromialgia, que as sim. articulações estão aí Então, funcionando. nossas articulações, graças a Deus, melhorou muito. É muito bom. Vivi, eu vejo quantos que eu vejo que já cortaram os dedos do pé, e tudo bem mais novo do que eu, e com menos tempo de diabetes, porque não fazem nada direito, fazem tudo errado. Meu Deus, dá até aflição de ver comendo. É muito Eu, triste. É é muito triste. triste de ver. Então,
Eu falo, eu espero ficar assim até morrer, porque eu falo, não quero ter as complicações da diabetes, de jeito nenhum. É. E conhecimento ninguém tira da gente, né, Nice? Nice lindo, Obrigada, viu? obrigadíssimo por esse tempo. Beijo. Muito bom sempre falar contigo. Sim, muito bom. Obrigada, viu, Vivi? Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Beijo. E para você que está aqui assistindo o nosso bate-papo, eu acredito que já deu para ficar bem claro aí o que a gente consegue conquistar através do programa Rotação 180 Graus Diabetes. E aí, então, agora a decisão é sua. Eu vou estar do lado de cá, te aguardando. Quer participar da nova turma do Rotação 180 Graus Diabetes? Já clica aí e se inscreve.